do filho pródigo, chamada parábola do filho pródigo, na verdade é um título dado por aqueles que compuseram a tradução da Bíblia à disposição, porque no original não tem títulos ou subtítulos, né? Mas, como está lá a parábola, é uma narrativa de Jesus, uma parábola em Lucas, capítulo 15, a gente está falando numa ótica, num olhar, não aquele olhar tradicional que muitas vezes a gente ouviu pregações, estudos, ou até pregamos, quem tem esse dom e essa função, também essa qualificação, onde se trabalha religiosamente sobre Deus, que é o Pai, o Filho é o filho pródigo que sai desvia-se e depois volta e reconcilia. Nós estamos trabalhando uma ótica relacional humana. Primeiro, porque a parábola ela não tem conotação dentro da narrativa religiosa. Eu sempre falo isso. Jesus não coloca ali, não dá nomenclaturas religiosas ou parâmetros religiosos, ele traz parâmetros familiares, e nisso a gente, então, tem uma porta aberta, uma janela aberta, para a gente poder falar um pouco desse lado, porque eu acredito, particularmente, que Jesus tinha essa intencionalidade também. Já falei 7 aulas por quê, vamos continuar dizendo, e hoje vamos falar sobre a questão do lar. Quando o lar deixa de ser ninho, né? Quando um lar, uma casa, deixa de ser ninho. Ou seja, nós vamos começar a olhar hoje essa parábola na ótica do ambiente, da estrutura onde pessoas estão relacionando-se ou pessoas estão inseridas. E quando a gente fala sobre a questão de análise relacional, nós estamos abrindo o leque, porque isso não vale só para dentro de casa, isso vale para qualquer ambiente onde pessoas se encontram morando, existindo ou coexistindo nos relacionamentos. Então, é bem abrangente, porque é lógico que o princípio, o primeiro que a gente trabalha é a família, que é onde normalmente tudo começa a ser desenvolvido. Casamento, filhos, e vai gerando. Mas nós sabemos também que a sociedade ganhou novas formas, novas expressões relacionais. Nós temos famílias que são mosaico, que um veio de um relacionamento frustrado, o outro veio de outro e traz filho junto. Nós temos outras situações de relacionamento na sociedade, mas, independente das relações, quem é que compõe as relações, esses princípios eles são valiosos para todas as relações humanas e também, obviamente, como a parábola é de uma família, familiares. A primeira coisa, então, o primeiro slide, ele vai falar sobre um questionamento sugestivo, né, do olhar. Então, pode colocar a primeira lâmina para o pessoal poder acompanhar. Que é o seguinte, quando a gente olha para a parábola, qual é a impressão que nós temos quanto ao ambiente local no qual a narrativa se desenvolve? Essa é a primeira pergunta. Quando você lê a parábola do filho pródigo, a parábola lá de Lucas 15, e é interessante uma coisa, você não encontra essa parábola em outros evangelhos, só em Lucas. Você sabia disso, né? Então, o que acontece? Lucas, o médico que atendia pessoas, ele começa a falar, ele atentou para uma parábola que poucos atentaram, e ela é importante para o desenvolvimento relacional. Então, a primeira pergunta é essa. Quando você olha para a parábola, você leu a parábola, um pai com 2 filhos, e um filho mais novo, chega ao pai, pede a parte dele da herança, o pai divide, né, os haveres para o filho mais novo, o filho mais velho, o filho mais novo vai embora. Então, o que você percebe ali? Você percebe um lar que representa um ninho, um ambiente acolhedor, onde as pessoas se relacionam afetivamente, ou você percebe um lar frio como uma casa, mera estrutura de engenharia que abriga pessoas? Só subir um pouquinho, você vai ver aí que tem embaixo aí o outro ponto de vista. Isso, esses dois.
Então, quando você olha para a parábola, você lê a parábola, você consegue visualizar, se você usar a sua imaginação. Como a gente que lê uma coisa e começa a imaginar como é que seria aquela coisa numa figura, numa imagem real. É um lar que representa o ninho, um ambiente acolhedor, ninho, um ambiente acolhedor onde as pessoas se relacionam afetivamente, ou você percebe que ali é um lar frio, como uma casa, mera estrutura de engenharia que abriga pessoas. Então, isso já vai mostrando onde nós queremos caminhar hoje. O livro, seu lar, sua casa, seu lar, é um lugar acolhedor, uma zona de guerra, um ambiente de batalha. É o que o livro que a Silvia colocou aí propõe uma discussão. Qual é o ambiente da sua vida relacional? O que tem lá que te prende ou que não te prende? O que te envolve e o que não te envolve? O que te faz sentir pertencimento, como nós falamos na aula passada? O que te faz não se sentir pertencente àquele ambiente? Então, vamos passar para outra lâmina e a gente vai afunilando aí. Essa questão de que olhar a parábola dessa ótica, e eu digo assim, fechar os olhos para estas questões presentes ou ausentes na parábola, só demonstra o quanto estamos equivocados sobre os ensinamentos do Senhor. E vou dizer e justificar embaixo por quê, vou provocar. Mas a verdade é que às vezes nós temos uma ótica limitada, um olhar limitado. Deus, ele tem princípios, valores, ele tem uma profundidade das coisas, da simplicidade que Deus propõe. Até mesmo quando ele fala de aves, de lírios, aquilo é uma profundidade imensa para você entender que são seres, fauna e flora, são sustentados por Deus, quanto mais vós valem, né? Falando para a gente não andar ansioso. Então, assim, Deus propõe conversas que penetrem no nosso coração e nos dê uma condição de fé, de estabilidade emocional ou de recomposição existencial muito importante. Então, deixa eu provocar você. Uma coisa que existe muito no nosso meio, principalmente os religiosos, espiritualizar tudo. Então, a primeira provocação, espiritualizar tudo não é ser espiritual. Não é isso. Ser espiritual não é espiritualizar tudo. E nós temos essa mania de colocar vontade soberana, que Deus é soberano, mas uma vontade determinista de Deus, ou uma ação do diabo, ou anjos, demônios, e a gente começa a criar um ambiente, ou isso é para aprendermos algo a respeito de uma situação de restauração espiritual, a gente sempre leva, sempre aqui, eu sei que tem gente que não é sempre, mas a maioria, o contexto religioso, tende a espiritualizar tudo. Então a gente pega uma parábola dessa de Jesus e quer falar logo sobre Deus, o desvio, a volta e ponto. E aí a gente espiritualiza e resolveu a situação. Não resolveu, porque a parábola nos dá indícios de falhas relacionais, de situações e escolhas erradas, e princípios e valores mal estabelecidos. Então, se eu fecho os olhos para isso, eu estou dizendo, Senhor, eu não quero aprender mais do que isso que se estabeleceu na doutrina ou na teologia comum, popular, clássica também. Então, isso não é. Espiritualizar tudo, não pensa. Tem gente que, antigamente, eu não sei hoje ainda, mas a pessoa dava, como diz um Ceará, dava uma topada, batia o pé e tropeçava, e já saía amarrando demônio, repreendendo. Peraí, calma, a topada, e você está botando. Toda vez que espiritualiza tudo, tome cuidado com isso. Não pense você que espiritualizar resolve os problemas relacionais. Problemas relacionais tem que ter diálogo, uma conversa, tem que ter respeito, tem que ter ouvir o outro, entender a situação, pedir perdão, uma série de coisas, não é só espiritualizar. Outra coisa, religiosismo não significa que se absorveu valores cristãos. Se absorveu valores dogmáticos religiosos. E, às vezes, esses dogmas são mais relevantes para a gente do que os valores que estão propostos ali que nós não estamos vendo, ou não queremos ver. Então, a gente acaba colocando uma situação religiosa, uma situação dogmática, uma situação onde a gente
dar mais ouvidos a uma conduta doutrinária local do que propriamente ao que Deus quer falar. E Paulo diz, inclusive, que tem religião que tem doutrina de demônio. E aí? Jesus falou que tem gente que fala, mas não fala. E aí? Então, a gente precisa ouvir Deus de uma forma pessoal, dentro de uma leitura devocional, mas também vamos ouvir os nossos líderes. No entanto, entenda que você precisa ter a capacidade de discernimento das coisas. Não adianta culpar os outros. E o religiosismo é uma adequação quase que inconteste, ou seja, é assim que ensinaram, é assim que faz, e assim é, e às vezes não é. Tá certo? Não é questão de valores. Outra questão, aí vem o fruto. Você já ouviu falar do fruto do Espírito, né? Amor, paz, alegria, aí vai, bondade, benignidade, mansidão, domínio próprio, fidelidade. Repara que o fruto, que carrega muitas características, porque por isso que é fruto, né? Os frutos, é um fruto, é um processo único da vida do que acredita em Deus, da vida humana. Nós somos um processo único e temos que absorver essas coisas. O fruto, que carrega muitas características, que é do Espírito, portanto é da vida, porque o Espírito é vida, propõe a relação com a gente mesmo e com os que estão ao nosso redor. Repara que quando Paulo fala de obras da carne, está falando sobre abusos, excessos, desvios, né, de conduta, de moral, de comportamento na área relacional, consigo mesmo e com o outro. Você pode olhar lá. Né? Se você vai para o fruto do Espírito, que ele fala ao contrário, o fruto do Espírito ele vai falar de amor, de paz, e a Bíblia fala mais uns aos outros, tenhai paz com todos os homens, do que depender de vós, alegrai-vos sempre, Paulo fala, não andando ansioso por coisa alguma, alegrai-vos. Ele está falando da gente, mas está falando depois também benignidade, bondade, domínio próprio, mansidão, não é isso? Para a gente poder se relacionar nos ambientes que nós estamos, porque senão há batalha, senão há guerra, senão há confusão, senão há indiferença. Porque onde não há amor, há uma porta para outros sentimentos. Onde não há paz é porque está tendo conflitos. Onde não há alegria é porque a tristeza está empairando, a frustração, a angústia. Onde não há bondade é porque então está faltando empatia. Então a gente percebe que essas características do fruto do Espírito, elas são importantíssimas para o bom relacionamento consigo mesmo e com os outros. Conjugalmente falando, pais e filhos, amizade, profissionalmente falando, qualquer que seja a relação, o fruto do Espírito propõe que a gente tenha uma boa relação a partir de nós, mas também projetando para o outro. Então vamos lá, para o outro slide. Então, quais são as propostas que eu tenho a partir da parábola? A parábola fala de um lar, fala de uma casa, fala de um ambiente que recebe e agrega e acolhe e é teto de pessoas, que é a família. Então, nós temos primeiro o lar-ninho. O lar-ninho é marcado pela afetividade. Pode subir um pouco, que eu quero mostrar todos os itens. Até aí, mais um pouquinho. Aí. Então, o lar-ninho, agora vamos pegar algumas propostas do que é um e do que é outro, do que significa. O lar-ninho é um ambiente acolhedor, aconchegante. O que é ninho? Ninho é um lugar que nos aconchega, onde nós nascemos, onde nós crescemos, onde a gente se sente acalorado, né, protegido. Então, o ninho é um lugar acolhedor, ambiente, não importa se é casarão, se é casinha, não importa se é uma oca lá na tribo indígena, se é uma mansão lá no bairro chique de São Paulo. Não interessa, o ambiente é que interessa no lar ninho. Não é a grandeza da estrutura, é a grandeza da relação, do amor, do afeto, do convívio. Então, o lar ninho é aquele lá que você quer voltar para ele. É aquele lá que você fala, agora eu vou descansar. É aquele lugar que você fala, agora eu vou ter um momento de paz. É o lar ninho. É um ambiente propício para o desenvolvimento relacional e pessoal.
Eu trabalho com primeira infância, com desenvolvimento infantil, trabalho com essas questões da depressão infantil, suicídio, também ideação suicida com criança. E quando você percebe que as crianças que vêm de um lar onde há paz, há amor, há acolhimento, há aconchego, há proteção, há provisão, há abraço, há afago, essas crianças demonstram menos dificuldades do que aquelas que vêm de ambientes que têm transtornos, confusões, gritaria, maus tratos, às vezes abuso sexual. Então, o amuninho é um ambiente para um desenvolvimento relacional pessoal saudável, propício. Ali a pessoa pode crescer, ela vai ter falhas, vai ter dificuldades, vai enfrentar a realidade, muitas coisas difíceis, mas ela tem estruturação, porque é um ninho, é onde ela tem segurança para desenvolver os seus dons, seus talentos, seu potencial, tirar suas dúvidas ou buscar ter força para encarar suas dúvidas, enfim. O ambiente lar-ninho é um ambiente fortalecido por valores e princípios plausíveis. Por que eu coloquei plausíveis? Porque, às vezes, a gente impõe coisas na nossa relação familiar que elas não são plausíveis, elas são absurdamente autoritárias, ou largadas demais. Então, assim, tem que ser plausível, tem que ser valores que criam laços, princípios que desenvolvem o ser humano na sua complexidade, mas também na sua integridade e integralidade. A verdade é essa, a sua integral e íntegro dentro dele. O lar-ninho é um ambiente regido pela mutualidade de afeto. O lar-ninho é onde as pessoas trocam espontaneamente carinho, favores, amor, perdões. Né? O lar-ninho, ele tem a característica de mutualidade de afeto. Você não dá querendo receber de volta, mas como é ninho, como o ambiente é esse, como exala esse perfume, as pessoas, então, elas acabam, às vezes tem briga, tudo, mas isso é parte do relacionamento, mas o lar-ninho, ele traz de volta. As pessoas não querem ficar muito tempo longe, porque ali existe o conserto. O lar-ninho é o ambiente que valoriza as pessoas e as relações. Por isso que eu falei, não é estrutura. Né? A Bíblia fala assim, a casa que goteja constantemente é uma pessoa rixosa. É ruim. Isso é um ponto. Então, não é a casa que é importante, é a pessoa. Não é a estrutura material da casa, é a pessoa. Então, você pode estar numa casa dos melhores materiais de construção e estar numa casa que é mais precária, mas se lá dentro as pessoas se valorizam, há uma felicidade, há uma alegria que transcende, que compensa, que esquece algumas outras estruturas que o outro tem. Porque muitas vezes a gente olha para um lar simples, vamos pensar assim, um lugar simples, as pessoas são felizes, e do lado tem um lugar que é suntuoso e não tem felicidade. E vice-versa. Às vezes está no lugar que é suntuoso e há felicidade, porque aquilo não é o que importa, e vai para o lugar que é mais simples e as pessoas estão tristes e aborrecidas porque não conseguem ter algo na vida e esquecem que tem as pessoas. Então, o ambiente do lar-ninho é um ambiente que valoriza pessoas e relações. São mais importantes do que coisas e conquistas materiais. O lar-ninho é um ambiente que forma seres humanos na acepção da palavra, ou seja, o lar-ninho humaniza, torna todo mundo um cidadão humano, um ser humano. Lá são todos, nessa essência, iguais. Sabe? Pode ser criança, adolescente, jovem, adulto, idoso. No lar-ninho, todos são gente. Todos são respeitados como seres humanos. O lar-ninho favorece e fortalece o desenvolvimento humano, tá? Onde as pessoas se sentem normais, elas erram, elas acertam, elas se consertam, elas vivenciam numa unanimidade humana, vamos chamar assim.
Todas elas pertencem, lógico, você tem o pai, você tem a mãe, você tem o filho, você tem o irmão mais velho, irmão mais novo, tudo isso existe uma certa diferença, às vezes, de funcionalidade ou de participação, mas não se desrespeita a ninguém, nem mesmo a criança. É o lar ninho. O lar ninho é um ambiente que prepara as pessoas para irem, ou seja, o lar ninho não tem a ilusão de que vai ficar ninho guardando as pessoas para sempre. Ele não existe para isso, ele existe para dar condição da pessoa sair bem, da pessoa sair com uma proposta de vida, sair para conquistar os seus sonhos, sair para casar, para não casar, para viver o que ela tem proposto da sua vida. O lar ninho dá é como se fosse o pavimento até que ela pudesse andar sozinha ou fazer um projeto, mas também não obriga. Prepara para ir, mas não obriga a ir, necessariamente. Ela precisa voar, trabalhar, fazer, isso é coisas dela, estudar, mas depende, ela pode ficar para sempre, se ela desejar. O lar ninho permite, mas o lar ninho não propõe que a pessoa não saia nunca. Então, se você quiser sair, eu quero que você tenha condição, nesse ambiente, se preparar para ir. Que não foi o caso do filho pródigo. Ele sai não nessa ambiência, ele sai noutro sentido de situação. A gente já falou sobre isso, vai falar mais na frente algumas coisas, mas essa é a ideia. Então, eu termino essa primeira proposta com uma frase. Ninho não é um lugar no qual se fica para sempre. No entanto, ninho é um lugar que fica para sempre dentro da gente. É isso que marca que você cresceu num ambiente salutar, saudável, abençoado, amoroso, afetivamente farto. As pessoas se amam. Então, eu estou fora de casa desde os 17 para 18 anos, mas até hoje minha família é família. Quando eu vou a BH, quando eu vou para a cidade interior que estão minhas irmãs, tenho BH, tenho em Barroso e Ritápolis, é uma alegria vê-las e ser visto. É uma alegria o encontro. Por isso que eu falo muitas vezes que amor, o grande momento do amor é o encontro. Sempre o amor celebra o encontro. O encontro com alguém que você está junto há muito tempo, mas os encontros, às vezes viaja, volta, se encontra. A alegria brota porque você quer estar junto com aquela pessoa. Quando você separa dos seus pais, no sentido que você vai trabalhar, casou, sai, seus irmãos, mas quando vocês encontram, o ninho está dentro de você. É maravilhoso. Vamos para a próxima. A próxima proposta que eu vejo inversa a essa. Que a proposta, pode ir até lá embaixo. Pronto. É a proposta do lar-casa. O lar-casa, enquanto o lar-ninho ele era marcado pela afetividade, ele é marcado pela afetividade, o lar-casa não carece de afeto. Ele não depende, é casa. Ele não propõe afetividade, ele propõe só ser ambiente ou lugar de moradia. Por isso que eu coloquei, o lar-casa não é o lar-ninho, porque o lar-ninho não olha estrutura. O lar-ninho olha o ambiente relacional, esse amor, esse carinho, são as pessoas. O lar-casa é uma estrutura, é um lugar físico-estrutural. É casa. Casa se constrói por dinheiro, com materiais que você compra. Ponto. Então, o lar-casa é aquele que olhou a estrutura, que ela é importante por causa de alguns aspectos, vamos falar agora, mas ela se tornou mais bem cuidada do que o relacionamento com as pessoas. Então, ela fica fria. Então, na verdade, o lar-casa é um endereço. Onde é que você mora? Tem gente que volta para o endereço porque tem que voltar para casa, mas não volta para a família, não volta para a relação, porque ela não é relação, não existe. Ou perdeu-se. Não há sentido, não há motivação outra, senão eu preciso voltar para o lugar que eu durmo, para o lugar que eu como, para o lugar que eu me refugio da chuva, do vento, do frio. É isso. O lar-casa é um lugar que você apenas usufrui dele, mas que não carece e nem busca, nem propõe afetividade, ou nem tem, ou se perdeu essa afetividade.
O lar-casa é o lugar onde se supre necessidades fisiológicas. Então, eu falei aqui já, então não vou repetir. É onde você vai para comer, beber, dormir e pronto. O lugar-casa não abriga relacionamento, abriga pessoas só. Pensão faz isso, hotel faz isso. E tem casa que, infelizmente, famílias apenas moram, as pessoas não se relacionam. Então, lá só abriga pessoas. É um abrigo. Já viu abrigo? Abrigos que a gente tem aí da prefeitura, do estado, que abriga gente de rua, é abrigo. Ajuda, dá o cobertor, pronto. E olha que, às vezes, esses abrigos têm mais afetividade, me permito dizer isso, mais afetividade do que dentro de e-mails familiares, muitas vezes. Eu conheço gente que é uma bênção quando sai de casa. Ajuda pobre, ajuda na igreja, mas quando chega em casa, meu Deus, cadê aquele homem empático, mulher empática? Cadê aquela pessoa que ajuda o social, que pensa nas pessoas que estão com frio, com fome? Cadê aquela pessoa? Não, chegou em casa, dorme, vai para o quarto, vai para a coisa, faz e tchau. Dia seguinte ele volta a ser alguém fora de casa, alguém bom, alguém, pessoa boa. O lar-casa é o lar que valoriza mais coisas que pessoas. Está mais preocupado no que tem em casa e não com quem está em casa. É horrível. O lar-ninho se preocupa com quem está em casa e tenta suprir a necessidade, e eles conseguem suprir as necessidades, ainda que seja pouco, de uma forma que cada um apoie o outro. O lar-casa, ele só quer as coisas. Até as pessoas usufruem, mas é porque estão lá, mas não porque estão unidas e comprometidas dentro da viabilização existencial dentro da relação. O lar-casa é um lugar que requer cumprimentos de regras para coexistir. É que eu falei, você está lá, você tem que cumprir regras. Então, lava o que você sujou, coloca papel no lixo, apaga a luz às 10 horas, sei lá. Qualquer coisa pode ter regra. Ou então, não me incomoda que eu não te incomodo, é uma regra. Está todo mundo satisfeito com o que está tendo aí, então está resolvido. Então, eu estou abrangendo aqui. Então, você não pode trazer o caos lá dentro, a gente bota para fora. Não é lá, não é ninho. Eles não sabem lidar com as dificuldades, eles não sabem lidar com os problemas, então eles evitam a ter relacionamento mais próximo para não ter problemas. Deixa eu quieto. O lar-casa é o lugar que fica filho mais velho, ou sai, filho mais novo, pela conveniência. O filho mais velho fica porque é conveniente, o filho mais novo sai porque ele é conveniente, mas não existe ali nenhum tipo de cumplicidade existencial, de proposta existencial, de propósito existencial. Fico porque eu não tenho para onde ir, eu não tenho força, ou saio porque prefiro, mas é o que é conveniente. Então, o que é conveniente não é o que é íntegro, não é o que é para todos, é para mim. É conveniente para quem? Para mim. Então, eu faço. Aí eu coloquei a frase final que diz assim: uma casa é um lugar no qual se pode ficar e permanecer a vida toda, que é diferente do ninho, do aspecto agora, mas que nunca estará dentro da gente. Se esquece rápido. O lar-casa, que é frio, que é estrutural, que é coisa, que é coisificado, que é coisificar o relacionamento, que a Bíblia chama isso é uma idolatria. Quando você foge do propósito de vida, isso é idolatria. Você pode ficar lá a vida toda. Você consegue. Mas o dia que você sair, ele não está dentro de você. Ele não está na entranha. O ninho nunca sai da gente. A casa você pode ter uma aqui, uma acolá, você pode sair e ela se perde, fica apenas uma memória fotográfica de tempo, de época, mas ela não é a sua memória afetiva. O ninho deixa a memória afetiva. A casa deixa a memória temporal. Percebe isso?
O ninho, memória afetiva. Quem vive ainda, quem você perdeu, o que você viveu, como é que foi lá, as lembranças boas que você tinha. A casa é temporal, morei ali, morei acolá, vivi ali, estive ali. É complicado. Então, a gente vai ver na parábola no final que existem reconstruções, já falei sobre isso, então tenha paciência comigo. Mas essa é uma situação daquela família. Se ela foi ninho, deixou de ser. Se ela foi o aconchego, deixou de ser. Se ela estava entranhada e talvez tivesse ainda um pouco que foi perdida e foi sufocada pelo outro momento da existência que foi casa, a gente vai ver no final que ainda existia algum resquício, e isso ajuda muito. Mas tem que ter cuidado para nossas relações não se tornarem formais, para nossas relações não se tornarem desaconchegantes, para nossos ambientes não se tornarem ambientes apenas respeitosos. E olhe lá, a gente vai falar sobre isso agora na próxima. Precisamos ter ambientes aconchegantes, acolhedores, amorosos, mutuamente afetivos e assim por diante. Então, olha que interessante isso aqui que eu coloquei. Interessante, Larninho versus Larcado, só para você definir. No Larninho existem vínculos com amor e cumplicidade, vínculos com as pessoas. No Lar Casa existe respeito e tolerância, quando muito. O filho pródigo, ele pediu a herança para ir embora, não considerou o pai. O filho mais velho ficou. Havia respeito e tolerância, mas havia mutualidade afetiva. E essas coisas tem que conversar, gente, porque a Bíblia ela não pode ser uma situação para a gente cega, que a gente sempre vai levando a coisa e esquecendo que o céu está lá em cima ainda, vamos para lá, mas a gente é um processo, uma caminhada aqui na Terra. Então, o Larninho ele tem vínculos. É difícil também, é luta. Tem muitas coisas que a gente do convivente que não é fácil, mas o Larninho permite que a gente consiga estruturar isso dentro da gente de forma pacífica e leve. A casa não tem vínculo. Então a gente vai vivendo no respeito da tolerância, até quando não sei, mas e assim é. Vamos para a conclusão. Olha aí eu de novo aí batendo ponto. Vamos ver se eu consigo. Então, possíveis lições, né? Possíveis lições que Jesus Cristo nos traz na narrativa dele, nessa narrativa. Primeira lição, anota aí, pensa bem. Do que adianta morarmos juntos seria, se não há relacionamento afetivo? Essa é a ideia. O filho mais novo falou: o que me adianta ficar aqui se não há afetividade, se não há troca mútua, mutualidade de afeto? O que me adianta? O filho mais velho pode ter dito: eu fiquei, mas o que me adiantou? Eu não tive nenhum bezerro para poder celebrar meus amigos. Ou seja, o lar precisa de afeto, porque senão ele morre. Ele virou a casa, um lugar, um ambiente de entradas e saídas, e acabou. Segunda consideração que eu coloco na parábola: um lar ninho se constrói com a matéria-prima chamada afeto. Ou seja, não adianta, o pai era rico, tinha comércio, tinha um casarão, tinha servos, não faltava nada. Eu já falei isso e digo em muitas palestras minhas. A igreja de Éfeso, na carta das igrejas em Apocalipse, é a primeira igreja, e isso é simbólico. Quando Jesus coloca a primeira igreja nesse aspecto, é muito relevante, porque eu colocaria no final, tem uma ordem de situações que vão acontecendo. E ele fala assim para a igreja de Éfeso: vocês são perfeitos na estrutura religiosa, ministerial de vocês, perfeitos. Mas eu tenho uma coisa contra vocês. Opa, Jesus, peraí, Jesus, nós somos perfeitos na doutrina, no exercício cultual, litúrgico, nós somos perfeitos, nós não toleramos a heresia, né? Vocês são perfeitos. Só que tem uma coisa contra vocês. Do que é, Jesus? Vocês perderam o primeiro amor, ou perderam a afetividade, perderam a relação com pessoas. A importância maior vocês deixaram de lado. Vocês estão com uma igreja linda,
vocês estão com a estrutura fantástica, vocês têm todas as situações de acessibilidade para dentro do templo, mas perderam o amor. E aí? O que vale tudo isso? Aí ele fala, se vocês não lembrarem, não tem como voltar lá atrás, mas se vocês não repensarem essa caminhada, essa proposta de vida, eu mesmo vou vir contra vocês. Uau! Espera aí. Quer dizer que tudo isso aqui, Jesus, não vale nada? Sem amor não vale nada. Sem afeto não vale nada. É malhar em ferro frio. Então, esse é um caso. Terceira consideração. As pessoas não valorizam o lugar onde não são valorizadas. Viu? Ouviu isso? As pessoas não valorizam o lugar onde não são valorizadas. Primeira oportunidade, vaza, tchau, estou indo embora. Isso pode ser dentro da casa, isso pode ser no trabalho, isso pode ser lá na igreja. Se não são valorizadas, uma hora elas vão embora. Não tem como, não segura. E se segura porque é filho do pastor, do diácono, do religioso, seja quem for, o dia que tiver maturidade total, livre, tchau. Quer nem ver. Então as pessoas não valorizam o lugar onde elas não são valorizadas. Quarto lugar, uma casa pode se transformar em um ambiente de solidão. Uau, isso aqui. Tem gente dentro de casa sofrendo problemas sérios de solidão, de abandono, de se sentir não amada, não amado. Então, Jesus está dizendo que dentro de uma casa, uma pessoa pode chegar a ficar sozinha, solitária, solidão. Não se sentir amada, querida, pertencente. Não ter atenção com ela, não, entendeu? Indiferença. Então, Jesus está dizendo que dentro de uma casa, um filho mais velho pode se sentir sozinho, sem pertencer, porque só obedece a respeito e tolerância, e o filho mais novo se sente à parte e vai embora. Pode ser. O pai pode se sentir abandonado pelos filhos, que pode ser o caso, vamos pensar noutra ótica. A mãe, a esposa-mãe, que ninguém vê, pode ter. Vamos pensar que ela foi colocada no ostracismo, e acontece. Nós desconsideramos pessoas dentro das relações, abandonamos, são pessoas, chamam pessoas invisíveis, elas são invisíveis, e aí só é vista lá na escola, lá na igreja, lá. Tem que ter cuidado com isso. Quinto, um lar não existe apenas de rotinas, formalidades, mas de espontaneidade, eu também chamo assim de aleatoriedades, que é informalidade. Não é só cumprir uma rotina, não existe. Existe rotina em trabalho, existe rotina na escola, mas não existe só rotina. Existe rotina também dentro da casa, mas ela não vive, um lar não vive de rotina. Aliás, vive muito mais quando a rotina acaba. Aí nós vamos fazer o que quisermos. Aí nós vamos escolher. Aí esse o que quisermos e essas escolhas denotam se nós somos lar, ou se nós somos lar casa. A rotina não mede, não é parâmetro, porque ela é quase que um caminho inconsciente, condicionado. Mas quando acaba, o que acontece? O que se propõe? Então, o lar ninho, ele vive muito mais no tempo fora da rotina do que na rotina. A rotina é importante, tem coisas que têm que ser estabelecidas no dia, tudo bem. Caminhos, idas e vindas, tudo bem. Mas quando acabou a rotina, é que se estabelece, se entende se aquele é um lar ninho ou se é um lar casa. E, em último lugar, eu coloquei, a vida relacional não tem como base, chão, regras, mas valores e princípios, que é bem diferente. Valores e princípios são coisas que vão ficando inerentes, que vão acontecendo, que vão se entendendo nas relações, no respeito mútuo, no carinho, no abrir mão para o outro.
Regra não, regra é regra. Então, na verdade, o Larninho, deixa eu ver se eu coloquei, acabou aí, né? O Larninho, deixa eu pegar aqui só. Pronto, não, é isso mesmo. O Larninho é o seguinte: o Larninho tem vida. O Lar Casa só tem estrutura. É isso aí, acabou, é isso aí. Finalmente, o Larninho tem vida. E que vida é essa? É a vida relacional, a vida afetiva, a vida conjugal, a vida familiar, a vida amiga, seja o que for. O Larninho, ele propõe que ali dentro tem cheiro de vida. O Lar Casa tem cheiro de coisas. Tem cheiro de lugar. Lugar. E vai depender do que se propõe naquele lugar. O Larninho não. Sempre vai ter cheiro de vida. Eu me lembro que uma vez nós estávamos passando perto de uma comunidade e tinha muito barulho. Aí um dos que estavam com a gente falou assim: ah, eu sou de uma igreja que isso aí não pode, não. Isso aí é sacrilégio, isso aí é muito barulho, assim, é desrespeito ao lugar sagrado. Aí o outro falou: mas você não sabia, não, que igreja não é estrutura, instituição, igreja é organismo? O organismo somos nós, que tem sensações, emoções diversas. Então, o bonito é quando a gente entra no lugar santo e se sente à vontade para ser a gente, e para celebrar o outro, e para rir um pouco, e para cantar, e para chorar. Então, o Larninho é um ambiente que ele tem esse organismo vivo. O Lar Casa, ele engessa as pessoas, esfria as pessoas. Aí Jesus fala, por esfriar o amor de muitos, ou o inverso, por aumentar a iniquidade, o amor de muitos esfria. Ou seja, porque a gente dá valor ao que não deve ser dado valor, o que deveria ser dado valor perde espaço. E assim acontece em casa. Quando nós damos valores ao que não é de valor, a gente começa a sufocar, a destruir, ou apagar, ou a deixar de lado os verdadeiros valores da relação humana, familiar, existencial. Amém?